Olá, queridos servidores e servidoras do Poder Judiciário. Eu sou Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sejusmig, e este é mais um programa Fala Diretoria. O tema que vamos tratar hoje é muito importante. Quero te fazer uma pergunta. Você sente que está adoecendo no ambiente de trabalho? Você sente que a sua saúde física e mental está sendo prejudicada na sua experiência laboral aqui no TJMG? Este é o tema de hoje no nosso programa, que vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção às saúdes mentais no ambiente de trabalho. Para tanto, vamos contar com a presença do psicólogo Arthur Lobato, que faz parte do Núcleo de Saúde aqui do Sejusmig. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, curtirem o nosso programa e compartilharem o conteúdo com os demais colegas. Roda a vinheta! Fala, diretoria! Fala, diretoria! Fala, diretoria! Fala, diretoria! O trabalho no mundo de hoje é realmente uma fonte de prazer e uma fonte de sofrimento. O trabalho adoece quando você faz atividades insalubres, né? Como trabalhar na mineração, como trabalhar na indústria de silicone, como trabalhar com questões envolvendo gases tóxicos, né? E esse adoecimento no trabalho, um dos primeiros livros escritos foi na França, por Ramazzini, em 1800 e pouco, logo no início da Revolução Francesa. Hoje em dia, o adoecimento no trabalho, ele está muito mais na questão dos transtornos emocionais e mentais, porque nós vivemos uma sociedade que é mediada pelas máquinas, né? Hoje nós temos um aparelho, né? Um telefone celular, um smartphone, onde você tem suas atividades de trabalho, paga conta bancária, e mistura-se a vida privada com a vida social. Vivemos uma sociedade cada vez mais exigente e o mundo do trabalho, sob a égide do neoliberalismo, é que o trabalhador vira um empreendedor de si mesmo. Então, o sucesso ou fracasso das pessoas está relacionado com essa vontade da pessoa vencer na vida. Mas essa vontade de vencer é insuficiente, porque tudo isso não passa de uma ideologia que as empresas e instituições fazem em você, porque o que causa adoecimento no trabalho é o relacionamento interpessoal, é o assédio moral, é o assédio sexual, são os conflitos não resolvidos, porque são a violência psicológica, o que nós chamamos de uma violência invisível. E essa violência invisível, ela tem como consequência os grandes casos clínicos, como depressão, ansiedade, cujo novo nome é síndrome do pânico, e o estresse pós-traumático. Então, o trabalho adoece quando a organização do trabalho é tóxica, quando a empresa pratica as regras do neoliberalismo, com precarização, perda de direito dos trabalhadores, ocupação em tempo integral, não ter tempo de distância, não ter férias, não ter seus direitos garantidos. O empreendedor de si mesmo é uma balela, porque nós só podemos empreender com capital. E quem detém o capital são os donos do poder. Então, nós temos que realmente ter um sindicato muito forte para trabalhar esse novo mundo do trabalho, essa nova organização do trabalho, de forma que o trabalho não seja um fator de adoecimento, mas um fator de realização pessoal. Querido Arthur Lobato, muito obrigado pela presença, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Estamos no mês de setembro, onde temos destaque ao Setembro Amarelo, que ganha força o debate sobre a prevenção ao suicídio. As doenças laborais chegam ao ponto de levar a pessoa a autoextermínio? Isso é muito sério. Nós temos aí exemplos clássicos em que uma organização do trabalho que muda e para exigir das pessoas produtividade, metas absurdas de serem alcançadas, como nós vemos nos bancários, que foram os primeiros estudos sobre assédio moral e suicídio. A doutora Margarida Barreto e o professor Roberto Eluani têm um estudo na década de 90, quando a privatização dos bancos estaduais de São Paulo causou uma onda de suicídios no trabalho, com a gravata, que era o símbolo, então, do bancário. Nós temos também, no caso da Polícia Federal, vários suicídios depois da greve de 2014,
com arma de fogo relacionada à frustração e ao não cumprimento de cláusulas. Nós temos aí também uma série de suicídios no prédio da Telecom francesa, que mostra que a transformação de uma administração pública em uma administração de metas de produtividade gera tanto sofrimento, tanto assédio moral, que a forma das pessoas escaparem desse sofrimento é o autoextermínio. E o autoextermínio no trabalho ou com o equipamento que você usa, como por exemplo os policiais e a arma de fogo, é um recado para aquela instituição que ela está adoecida, adoecendo e matando os outros. Não podemos esquecer que quem contrata um trabalhador, seja na instituição pública, seja na iniciativa privada, é responsável por sua saúde e segurança. Lobato, e a pessoa que está sofrendo, está passando por essa situação delicada, o que ela pode fazer? Como ela pode pedir ajuda? E os colegas de trabalho, os companheiros ali no ambiente laboral, como podem ajudar essas pessoas? E além disso, o que o nosso sindicato tem feito sobre o assunto? É muito importante a gente diferenciar o sofrimento do adoecimento. O sofrimento é um processo que começa quando as condições de trabalho, o relacionamento interpessoal, o excesso de metas, a produtividade que é sempre exigido, levam você a um estresse, a uma sensação que por mais que você faça, você não consegue dar conta. Nada está bom para o seu chefe. Então, esse sofrimento já gera alguns sintomas, então as pessoas podem ajudar nessa fase inicial. O que é muito importante é a prevenção, o conhecimento do que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, dos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Mas quando você vê uma pessoa chorando, uma pessoa que era alegre, ficar triste, uma pessoa assim desanimada, é uma obrigação sua como ser humano, como colega de trabalho, querer saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Que nós vivemos um mundo onde o individualismo prevalece e no trabalho cada um está olhando para si, pensando somente em si e esquece que o outro faz parte desse mundo nosso, tanto como uma grande humanidade, mas no mundo do trabalho, porque o trabalho é um processo coletivo. O meu trabalho depende do outro. Por exemplo, eu, para fazer essa entrevista, eu dependo do trabalho aqui, do cinegrafista, do equipe, da estrutura do Sejus MIG. Então, todo esse conjunto que faz com que essa entrevista vá no ar. Então, no trabalho é a mesma coisa. Precisamos ser solidários com os outros, precisamos ajudar os outros, precisamos entender que o outro é meu semelhante. Eu não preciso ser amigo, eu não preciso ter relações de afinidade com quem eu trabalho. Eu só preciso ter respeito, porque a gente vive um mundo que as pessoas não se respeitam mais, cada um com a sua verdade. E somente quando a gente entender que a verdade é multifacetada e que a ética é apenas uma, no sentido de não fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, se conseguíssemos praticar essa pequena lição todo dia, teríamos um mundo do trabalho bem saudável e uma sociedade melhor. Mas o ser humano é conflito por natureza, né? Nós temos nossos conflitos, os conflitos assim intrapessoal, nós temos os conflitos com os outros, os conflitos interpessoais, os conflitos familiares, os conflitos existenciais, os conflitos no trabalho. O sindicato tem um papel político muito importante de realmente fazer essa crítica dessa nova organização de trabalho, de apontar para os tribunais que um adoecido reflete na realidade o adoecimento talvez de toda uma secretaria, porque quando uma pessoa adoece, o clima organizacional já não está bom. O sindicato tem feito várias campanhas de prevenção. O sindicato fez um trabalho político muito importante ao conseguir que 1.400 concursados fossem absorvidos pelo tribunal. Nós temos que entender que o público, os servidores do tribunal, é um público mais antigo pela falta de concursos, o número de aposentadorias, de adoecimentos, faz com que muitas vezes não tenha reposição do ser humano. E essa falta de ser humano vai atrapalhando o rendimento das equipes, porque nós não podemos esquecer que com o processo judicial eletrônico, os processos entram 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o sindicato está muito atento a essa nova organização do trabalho, ao avanço do neoliberalismo, e é papel do sindicato
lutar por uma sociedade melhor, lutar pelos direitos, pela saúde, pela segurança do servidor e da servidora do tribunal. E nós aqui do Núcleo de Saúde Sindical temos uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados para te orientar, para te atender com sigilo absoluto, porque nós estamos falando de saúde. E saúde não é para ser publicizado, saúde é para ser conquistado. A luta política dos sindicatos do século XXI, além das questões salariais e políticas, tem que ser a saúde do trabalhador, porque nós entendemos, trabalhar sim, adoecer não. Prezado Arthur Lobato, muito obrigado pela sua presença. As respostas foram, de fato, esclarecedoras e também preocupantes. Volte aqui ao nosso programa sempre que precisar. Então é isso, pessoal. Apesar de ser um tema preocupante e até delicado, mas é muito importante a gente falar sobre o assunto com o principal objetivo de ajudar aqueles colegas que estão sofrendo com doenças oriundas do ambiente de trabalho, tá? Muito obrigado a todos, agradeço a audiência, que está muito bacana, e até o nosso próximo Fala Diretoria. Fala diretoria. Fala diretoria. Fala diretoria. Fala diretoria.